E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Olha, se alguma vez o CSS já te fez querer jogar o monitor pela janela porque um layout simplesmente não obedecia, fica aqui que essa análise é pra você. E já que tá por aqui, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal e, mais importante, comentar qual outro mistério do CSS você quer que a gente desvende. Isso ajuda demais a gente a continuar criando. Hoje, a gente vai abrir a caixa preta por trás de, sei lá, 90% dos problemas de alinhamento, o famoso modelo de caixa. Fala a verdade. Quem nunca passou por isso, né? Aquele botão, aquela div que parece que tem vida própria e simplesmente não vai para o lugar certo. Pois é, a boa notícia é que não tem nada de mágica nisso. É pura lógica. E essa lógica tem nome: modelo de caixa, ou, como a gente fala no dia a dia, o box model. Entender isso é o que separa o caos do controle total sobre a aparência da sua página. Certo, então vamos direto ao ponto. A primeira coisa, a virada de chave mais importante que precisa acontecer na sua cabeça é essa. A partir de agora, esqueça o que você acha que está vendo na tela. Comece a enxergar tudo, absolutamente tudo, como uma caixa. É isso mesmo. Cada parágrafo, cada imagem, cada mísero botão, tudo é um bloquinho de construção, uma caixa. E sabe qual é o segredo de quem manda bem em CSS? Não é só saber usar os blocos, é dominar as camadas que formam cada um deles. É esse domínio que permite construir qualquer interface com uma precisão, sabe, quase cirúrgica. E o melhor de tudo, sem aquelas surpresas desagradáveis no final. Bom, e toda caixa, claro, começa pelo seu centro, pelo seu núcleo. Então vamos conhecer agora a primeira e mais interna camada de todas. Essa área é o conteúdo, o content. Pensa nele como o coração da caixa. É ali que o seu texto, a sua imagem, o seu vídeo, é ali que eles vivem de fato. E presta muito atenção aqui, porque esse é o primeiro ponto que pega muita gente. Por padrão, quando a gente usa width e height no CSS, a gente está definindo o tamanho só dessa área de conteúdo, e não o do elemento inteiro. Guarda bem essa informação, ela é crucial. Dá uma olhada nesse exemplo aqui na tela. A gente definiu uma div com width, ou seja, largura, de 300 pixels. Parece simples, né? Mas, como a gente vai ver daqui a pouco, esse é só o ponto de partida. Ao redor desses 300 pixels, a gente vai começar a adicionar outras camadas que vão, pouco a pouco, aumentar o espaço total que esse elemento ocupa na página. Ok, agora que a gente já tem o nosso conteúdo no lugar, vamos começar a construir as camadas ao redor dele, uma por uma, para entender direitinho como o espaço é criado e principalmente controlado. A primeira camada que a gente adiciona em volta do conteúdo é o padding, é o preenchimento. A melhor forma de pensar nele é como um respiro interno, uma almofadinha que impede que o conteúdo fique colado, esmagado contra a borda. Isso é fundamental para deixar o design mais confortável de ler e visualmente mais agradável. Então, quando a gente vai lá no código e adiciona padding 20px, na prática, a gente está colocando um colchão de 20 pixels de espaço em todos os lados, entre o nosso conteúdo e onde a borda vai aparecer. Repara aí na tela como a nossa caixa já deu uma engordadinha. Logo depois do padding vem a borda. A borda. Ela é literalmente a parede da nossa caixa, contornando tanto o conteúdo quanto o padding que a gente acabou de colocar. E ela não é só um item de decoração, não. A borda tem espessura, e essa espessura também aumenta o tamanho total do elemento na página. Olha só, com um border 2 pixels solid black, a gente adicionou mais 2 pixels de espessura em cada lado da nossa caixa. Tá percebendo o padrão? A cada nova camada, o espaço total que o nosso elemento ocupa só vai crescendo. Tudo vai se somando. E, por último, mas não menos importante, a gente tem a margem. A margem. Se o padding é o espaço por dentro, a margem é o espaço por fora. Pensa nela como um campo de força invisível em volta do elemento, garantindo que ele mantenha uma distância segura dos seus vizinhos e que o layout da página não fique todo amontoado. Agora, adicionar margem 20px é um pouco diferente. Repara que a margem não muda o tamanho visual da caixa em si, com a borda e o conteúdo. O que ela faz é criar essa área invisível de 20 pixels ao redor de tudo, como um escudo, empurrando qualquer outro elemento para longe. É com a margem que a gente organiza o espaçamento geral da página. Para esse conceito ficar gravado na mente de vez, vamos usar uma analogia perfeita. Pensa numa caixa de presente. O conteúdo é o presente lá dentro. O padding é aquele monte de isopor ou papel de seda que protege o presente e não deixa ele bater nas laterais. A borda é a caixa de papelão em si,
E a margem? É o espaço que você deixa entre essa caixa e as outras que estão na estante. Simples e genial, não é verdade? Muito bem, agora que a gente já conhece as 4 camadas separadamente, chegou a hora de juntar tudo e ver a mágica acontecer. Esse aqui é o famoso momento, aquele que tudo faz sentido. Então, aqui na tela a gente tem o elemento completo, com todas as propriedades do Box Model que a gente viu. Temos um if para o conteúdo, um padding para dar um respiro, uma borda e uma margem para afastar dos outros. E agora, vem a pergunta que vale $1 milhão. Se a gente definiu a width do conteúdo como 300 pixels, qual é o espaço horizontal total que esse elemento de verdade ocupa na tela? Pensa um pouquinho aí antes da gente revelar. Vamos para a matemática, que é aqui que o segredo é revelado. A gente começa com os 300 pixels do conteúdo, certo? A isso, a gente precisa somar 20 pixels de padding do lado esquerdo e mais 20 do lado direito. Já deu 40 pixels a mais. Depois a gente soma 5 pixels de borda na esquerda e mais 5 na direita, o que dá mais 10 pixels. E a margem? Lembra que a margem é o espaço fora da caixa, então ela não entra no cálculo da largura da caixa em si. E a resposta é 350 pixels. Exatamente. O espaço visual que a nossa caixa de fato ocupa na tela é 50 pixels maior do que a propriedade width que a gente escreveu no código. E é aqui que mora o segredo. Essa é a razão de tantos layouts quebrados, de tanta dor de cabeça. A partir do momento que isso entra na sua cabeça, o CSS passa a fazer muito mais sentido. E entender esse cálculo não é só um detalhe técnico, não. É uma mudança fundamental na forma como a gente pensa e constrói para a web. Porque quando você domina o Box Model, você para de brigar com o CSS e começa a dançar com ele. Você começa a prever exatamente como o layout vai se comportar antes mesmo de salvar o arquivo. Os bugs que antes levavam horas para resolver, agora somem em minutos. E o mais importante, você ganha confiança para construir qualquer interface, por mais complexa que ela pareça, com total profissionalismo e precisão. E essa frase aqui na tela resume tudo de forma perfeita. Ter controle sobre o espaço é ter controle sobre o design. E o modelo de caixa é a ferramenta que nos dá esse poder. Se essa explicação te deu aquela clareada nas ideias sobre CSS, considere apoiar o nosso trabalho. A gente criou uma página no tipia.ai exatamente para quem curte o conteúdo e quer dar uma força. Qualquer apoio de verdade significa um mundo pra gente e nos motiva a trazer mais análises como esta. O link está aqui na descrição do vídeo. E para a gente fechar, a pergunta mais importante fica no ar. Qual outro mistério do CSS, qual outra propriedade você gostaria de ver a gente desvendando aqui no canal? Deixa sua sugestão aqui nos comentários, a gente lê tudo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!